A eficiência operacional e a sustentabilidade caminham juntas na era da indústria 4.0. Reduzir o desperdício não é apenas uma meta ambiental, mas uma necessidade econômica vital para qualquer negócio. No entanto, para reduzir o que se pede, é preciso primeiro enxergar onde a perda ocorre. É aqui que entram a automação e a rastreabilidade baseadas em padrões globais. Hoje, vamos descobrir com Karina Lins como o uso de tecnologias de identificação podem transformar cadeias de suprimentos complexas em sistemas inteligentes e sustentáveis. Nossa convidada é Karina Lins, coordenadora de sustentabilidade da GS1 Brasil, Associação Brasileira de Automação. Logo após a nossa vinheta. No programa de hoje, Karina Lins, coordenadora de sustentabilidade da GS1 Brasil, Associação Brasileira de Automação, vai nos explicar como a tecnologia da automação reduz o desperdício de ponta a ponta na cadeia produtiva. Olá, Karina, tudo bom com você? Olá, Renata, tudo ótimo. Prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. E antes da gente começar aqui esse nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação e sobre sua carreira profissional. Legal, Renata. Eu sou engenheira ambiental e urbana de formação e fiz pós-graduação em sistemas de gestão integrado. Trabalhei minha vida quase que inteira com gestão de resíduos e depois entrei aqui no universo da GS1, olhando rastreabilidade, economia circular e automação há pelo menos 5 anos. Hoje eu estou como coordenadora aqui do time de sustentabilidade. Feito. E o que é a GS1 Brasil e qual a sua atuação no mercado? Você explica um pouquinho para a gente também? Legal. A GS1, na verdade, é uma entidade neutra e sem fins lucrativos. A gente integra uma rede global, de GS1s, que a gente fala, que tem como missão o desenvolvimento de padrões para facilitar a comunicação da cadeia logística e de suprimentos. O mais conhecido deles é o código de barras dos produtos. Então, o que a gente faz é desenvolver um padrão para identificação, captura e compartilhamento de dados, que facilitam aí, todo esse processo de automação, rastreabilidade. Hoje, a gente entrega soluções para pelo menos 70 segmentos do mercado, e aqui no Brasil a gente está com quase, 61.000 associados. Perfeito. E Karina, o código de barras, né, e o QR Code, o que eles ajudam? Porque tem muita gente que se pergunta, né, mas para que serve, né, esses dois itens ali, né? O que eles ajudam para o produto, para a transparência nessa cadeia de suprimentos? Muito boa pergunta, né. A gente hoje está no momento de transição e a GS1 vem liderando essa transição, migrando do código tradicional de barras, que são aquelas barrinhas que carregam um número limitado de informações. Aquela numeração que aparece abaixo do código de barras é, na verdade, como se fosse o RG daquele produto. Então tem lá um 789 e uma sequência de numerozinhos. Isso é o que a gente chama de identificação, é o número daquele produto. O QR Code ou códigos bidimensionais, eles têm a capacidade de carregar uma, quantidade maior de informações. Então, no mesmo código, a gente tem não só o que a gente chama de GTIM, que é o RG do produto, mas também informações como uma URL, que pode levar o consumidor para ter mais informações sobre, a origem daquele produto, instruções de descarte, por exemplo, e informações variáveis como o número do lote, número de série, algum registro de algum órgão governamental e a data de validade, por exemplo, sem ter a necessidade de acessar um outro sistema, um banco de dados, para obter informação. Toda essa informação está dentro de um único código, servindo para várias aplicações, do consumidor, do varejo e de quem está fazendo uma gestão de um estoque, por exemplo. Perfeito. E, assim, pelo que eu entendi, o código de barras vai ser substituído pelo QR Code, ou os dois vão continuar coexistindo nas embalagens?
A gente enxerga que essa migração ela vai acontecer de forma é uma Gradual. transição, né. Tá, Exatamente, exatamente. Então, hoje alguns equipamentos no su em supermercados, eles já conseguem fazer a leitura do código bidimensional, mas não são todos. Então, hoje o que a gente vê no mercado são os 2 coexistindo, mas no futuro a ideia é que seja substituído completamente pelo QR Code. perfeito. E de que maneira, né, essa automação da identificação de produtos, ela pode impactar no desperdício físico de um estoque? Olha, essa é uma excelente pergunta e tem vários desdobramentos com relação a isso, né. E aí eu gosto de frisar 2 principais pontos. O primeiro que a identificação. Cada produto precisa ter um número único, é o que a gente recomenda como GS1, para que não aconteça, por exemplo, uma duplicidade de cadastro, você perca a visibilidade de quantidade em estoque. E o outro, ponto fundamental é a automação. E para você ter um processo de automação, você precisa ter uma codificação e um processo para capturar essa informação de forma automática para evitar, por exemplo, erro humano de digitação, falta de integração entre 2 sistemas diferentes que talvez, a empresa, utilize, a comunicação com parceiros. Então porque imagina o seguinte, né, imagina você, Renata, você tem o seu número único do seu RG. Imagina que você tem o seu RG e eu te identifico com uma outra numeração. Se em algum momento a gente está, mapeando o seu trajeto no dia de hoje, e essas 2 numerações forem distintas, a gente não vai conseguir vincular o histórico do que aconteceu hoje no seu trajeto. Isso acontece na prática também nas empresas, né, então os produtos comerciais, eles precisam ter uma identificação única, um processo de rastreabilidade e automação, para que a gente tenha maior acuracidade, qualidade de dados, precisão da informação que vai gerar uma melhor gestão, inclusive para evitar desperdícios. Uhum. E esse desperdício, ele também acaba servindo para a questão de produtos próximos do vencimento? Esse controle também serviria para isso? Exato. E aí que entra o papel fundamental do QR Code, que consegue levar a informação da validade ali codificado dentro dele, né. Então, imagina o seguinte, hoje num processo, por exemplo, de inventário, de gestão de um estoque, a pessoa precisa olhar a numeração e fazer a digitação para levar para um sistema. O QR Code ele permite que a informação de validade já esteja ali codificada, então facilita o processo de leitura para que nós, né, seres humanos ali fazendo, o nosso processo e a nossa operação, consiga ter maior agilidade. Quando você tem essa agilidade aliada à acuracidade, você evita que, um produto próximo do vencimento seja despercebido ali pelo seu sistema e pelo seu processo, né, então isso garante, uma redução de desperdícios. Tá, perfeito. E Karina, se poderia explicar um pouquinho, né, como que essa falta de padrão global de identificação, ela pode gerar aí uma redundância e até perdas financeiras para uma empresa? Sim, primeiro eu acho que eu até comentei um pouco nessa analogia que eu fiz com o seu RG, né. O que a gente fala é que a identificação ela precisa ser única para viabilizar um processo de rastreabilidade e um processo de automação. Porque sem isso, é como eu falei, né, é perca de visibilidade, você perdendo esse processo de gestão, você não vai conseguir ter a certeza de que você não está com um estoque muito inflacionado, ou um produto que estava próximo do vencimento que não deu saída. Quando você não vincula, não mede, não tem um processo definido, e os produtos não têm uma identificação padronizada, você perde, essa gestão. Inclusive na comunicação entre parceiros, e aí que acontece? Duplicidade, erro de cadastro, erro de emissão de documentos, e aí o parceiro leva mais tempo para poder ter o retrabalho de organizar novamente esse cadastro, fazer novamente a emissão de um documento e tudo isso é perca financeira. Então, assim,
Erros é o que vai gerar o impacto financeiro e perca de tempo também, porque você está ali desperdiçando o tempo das pessoas, né, por conta dessas falhas, sem a automação e sem o padrão entre cadeia ali organizado, estabelecido. Uhum, perfeito. E tem uma tecnologia também, né, de identificação por radiofrequência. Essa tecnologia, ela agiliza o inventário e evita, né, a compra ali desnecessária de matéria-prima? Como que essa tecnologia ela vai ajudar? Muito legal essa pergunta, né. Hoje, no padrão GS1, a gente tem algumas maneiras de, capturar essa informação de forma automatizada. Uma delas foi o que eu falei, que é o código de barras linear, o outro é o código bidimensional como um QR Code, e o terceiro é o que a gente chama de RFD, que é uma leitura por radiofrequência. Qual que é a diferença entre elas? Quando você vai lá no supermercado e passa o seu produto num leitor, é um leitor óptico. Você precisa de uma aproximação entre o equipamento e o produto, onde vai conter ali ou o QR Code ou o código de barras. O RFD, como ele é uma comunicação via radiofrequência, você não precisa dessa proximidade. Você consegue fazer uma leitura com uma distância às vezes muito maior e várias ao mesmo tempo. Então, gera muita agilidade. Então, imagina um processo de inventário dentro de um estoque, né? Você com o equipamento num bip consegue fazer a leitura quase que em poucos minutos de tudo que tem ali no seu estoque. Isso gera não só agilidade, mas também informação que vai ser útil, né, para a sua gestão. Nossa, a questão inventariar estoque na mão nunca mais, né? Tem muita Exatamente. gente que ainda faz isso, né? Pois é, pois é. Karina, uma outra questão, né, para visibilidade em tempo real. Esse sistema ele proporciona também essa rastreabilidade, reduzindo até mesmo a questão da pegada de carbono no transporte da mercadoria. É possível utilizar essa tecnologia com este objetivo? Muito legal, e aí tá totalmente aqui na minha área de atuação, né. Hoje o que que a gente, pode dizer com relação a isso? A redução da pegada de carbono, ela passa da redução do consumo de combustível fóssil. Para você reduzir consumo, você precisa ter uma logística muito otimizada, né. Então, quanto mais informação você tiver sobre o seu processo e a logística, você consegue saber onde está o gargalo, onde você consegue reduzir, onde é possível otimizar. Então, a rastreabilidade ela atua de forma indireta. Um bom processo de rastreabilidade vai te oferecer a oportunidade e a possibilidade de entender formas de otimização dessa operação e desse caminho, né, a ser seguido. Quando você reduz isso, você automaticamente vai reduzir o consumo de combustível e isso pode ter impacto na pegada de carbono daquele processo, daquela operação, daquele produto. Tá. E um outro ponto sensível, né, nas indústrias é a questão da logística reversa, de embalagens principalmente. Como que essa automação de processo, ela consegue dar uma segurança em relação ao retorno da embalagem ao ciclo produtivo? Muito legal. A gente, costuma pensar que tudo que é relacionado à tecnologia vai só até ali o processo até do centro de distribuição, dentro do supermercado, até a gôndola. Mas existe um universo pós-consumo que a gente fala, né, então o produto, depois do final do ciclo de vida dele, você usou, aquele shampoo, aquela latinha de refrigerante, existe um caminho a ser percorrido e dentro do contexto da economia circular e até por legislação nacional, né, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ele precisa ser reintegrado à cadeia, novamente. E para que você tenha uma otimização, né, dessa captura desses materiais e retorno para o ciclo produtivo, de novo entra aí a necessidade de rastreabilidade e a automação como um fator
que vai facilitar. O que que a gente vê aqui de experiência até com a aplicação dos padrões da GS1? Essa automação, ela pode estar desde o momento do descarte. Então vou dar um exemplo, eu vou lá, ir no supermercado e, em vez de ter uma lixeira comum, eu tenho um equipamento que lê o código de barras daquela minha embalagem e acessa informação, por exemplo, de que, marca era aquela embalagem, qual que era o tipo de material ou o tipo de embalagem. E aí isso oferece dados para a gestão daquela empresa de resíduos que está fazendo toda a logística reversa. E a gente pode entrar também na aplicação, de um processo de automação, até na operação mesmo da reciclagem, né. Então, os materiais depois de segregados, eles vão ser separados em tipos, vão ser enfardados. Esse fardo, esse big bag, esse volume, né, de resíduo pode ser também identificado e ter uma etiqueta ali com QR code, com informação de peso, origem, destino. Então, tudo aquilo que a gente faz da logística, né, antes dentro da cadeia até o supermercado, é possível de se ter no pós-consumo para que esse material retorne e a gente tenha informações, de gestão desses materiais, porque no final é matéria-prima, né, e ela precisa ser entendida como matéria-prima, mesmo sendo de um Uhum. resíduo pós-consumo. Perfeito. E uma outra dúvida aqui que eu tenho, né, quais são os erros humanos mais comuns na gestão de dados que levam ao desperdício e que de repente poderiam aí ser evitados com esse sistema de automação? Olha, interessante pensar nisso. Eu vejo 2 coisas, uma é mais óbvia, né, então, é aquele erro de: "Não vou usar o sistema, não entendo, então eu vou usar uma planilha paralela, vou fazer uma anotação manual", e aí tem um erro de digitação, uma falta de comunicação. Então, um processo 100% automatizado, ele evita esse tipo de erro, né. Primeiro, porque é mais rápido, e segundo, porque evita esse trabalho de ter que ficar digitando várias coisas. E eu vejo um segundo erro, que eu não diria que é um erro, mas é uma ausência dessa cultura, né, de digitalização, de entendimento do papel que esses dados poderiam trazer para melhorar e aprimorar a eficiência, a gestão dos processos. Então, eu enxergo, acho que um pouco esses dois aspectos. Uhum. E, uma outra coisa, né, essa comunicação entre empresas, esse padrão, adotando o padrão GS1, hã, ele facilita essa comunicação entre empresas, né, pensando sempre na questão, de não se perder mercadoria, no melhor aproveitamento, se você puder também explicar um pouquinho como que funciona. Ótimo. É uma palavrinha comprida que a gente gosta de usar aqui dentro da GS1, que é interoperabilidade, que é basicamente essa capacidade, né, de carregar um conjunto de dados que estava ali com a custódia de uma empresa e levar esses dados para uma outra empresa de forma que ela consiga usar de forma consistente. Porque hoje, na prática, o que acontece é que uma empresa tem, por exemplo, um ERP, um sistema de gestão que ele utiliza, ele tem uma série de dados e informações, só que ele cadastra esses atributos, essas informações, por exemplo, uma data de validade, uma data de produção, um lote, o número de identificação do produto, de uma determinada maneira. Esse dado, para ser utilizado pelo próximo, teoricamente eles tinham que falar a mesma língua. Então, o que a GS1 faz é estabelecer esse protocolo, essa linguagem. Ou seja, para datas de validade, utilizem esse código como se fosse um DDD. Então, vou colocar lá 10, por exemplo, significa que na sequência vai vir a informação da validade. Essa validade vai ter 2 dígitos por dia, 2 dígitos por mês e 4 dígitos por ano. Isso é o que a GES1 faz, a gente organiza como todos esse conjunto de informações que geralmente é utilizado na cadeia logística do suprimento deve ser descrito dentro dos sistemas e dentro dos códigos. É mais ou menos isso que a gente faz. E aí, qual que é a vantagem, né, disso? Primeiro, evita o trabalho e segundo, evita
que você tenha erros de comunicação e perda de rastreabilidade. Porque não adianta dizer que eu estou comprando aqui um produto, por exemplo, um hambúrguer, que veio de uma fazenda, tal, passou por determinado frigorífico, chegou no centro de distribuição e chegou no supermercado. Se toda a identificação de todo o conjunto de matéria-primas, desde a identificação animal até os processos internos do frigorífico, não for passado esse conjunto de dados para o próximo elo, a gente perde a vinculação e perde a rastreabilidade. Então o que a GS1 faz é tentar organizar para facilitar essa comunicação. Maravilha. E uma outra dúvida, né? A gente sempre fala na questão de produtos. Pensando em serviço, né? E serviço de saúde, como que essa automação e a rastreabilidade elas podem garantir uma maior segurança para o paciente e também evitar aí o desperdício de medicamentos? Nossa, isso é muito legal e a gente tem vários cases com grandes hospitais aqui no Brasil, como o Hospital Albert Einstein, o Sírio-Libanês. Então é muito bacana, porque é o mesmo raciocínio, né. A rastreabilidade, ela vai garantir a segurança do próprio paciente. Ou seja, na prática o processo automatizado vai garantir que eu estou aplicando um medicamento correto, para aquela pessoa que tem que receber aquele medicamento, ou que, por exemplo, está sendo, executado uma cirurgia por um profissional que está habilitado para execução daquele procedimento. A gente infelizmente já viu, né, historicamente, algumas situações, né, de aplicação de medicamento que não era realmente para ter sido aplicado, até o esquecimento, né, de itens e instrumentos cirúrgicos dentro das pessoas. Então, quando você estabelece a ordem que as coisas têm que acontecer e tudo tem a sua identificação, você consegue vincular e garantir, de fato, rastreabilidade, evitar erro humano e garantir a segurança do paciente. Então o setor de saúde é um setor que a gente atua e com relação a desperdício de medicamentos, tem algo muito interessante que a gente consegue, fazer e algumas farmacêuticas estão fazendo, e isso dentro do ambiente hospitalar, que medicamentos fracionados. Então hoje você compra uma caixinha de medicamento, ele tem ali um código de barras da GS1 na caixa, mas as cápsulazinhas não têm as suas identificações. E aí você tem lá 30 comprimidos, por exemplo. A gente consegue fazer a identificação cápsula a cápsula, dentro ali sobre o blister. Isso significa que a farmácia do hospital, ela consegue separar esses comprimidos e registrar ali em sistema a saída daquele comprimido do estoque, da farmácia, quem foi o paciente que recebeu, né, fazendo a leitura ali do código associado ao número do paciente. Então, isso garante rastreabilidade total e evita o desperdício, porque a gente tem toda a gestão ali dos medicamentos até no nível dos comprimidos. Isso, essa é uma discussão que existe há bastante tempo, né, de você poder fracionar, os comprimidos, né, não só para em hospital, mas para o público final em geral, né. Porque às vezes você precisa ali, você vai Exato, tomar um antibiótico, você não precisa de tudo que está na caixa, sempre sobra um ou 2. Então como otimizar essa questão, né. E exatamente. Karina, o que que é gêmeo digital de um produto, né? Até para a gente poder entender, como que ele existe, por que que ele existe. Muito bom. O gêmeo digital, se a gente fosse explicar de uma maneira mais simples, é como se fosse uma representação digital única de um produto físico, com todos os seus conjuntos de atributos e informações. Então, fazendo analogia, né, eu, Carina, tenho meu número do meu RG, nasci em São Paulo, nasci no mês de novembro, enfim, tenho uma série de informações que são minhas, só minhas, e isso vai estar dentro de um sistema, com o mesmo número de RG que eu tenho aqui, né, no mundo físico, o meu documento físico, dentro de um sistema, que vai conter todas essas informações, e também, informações que são variáveis, né, que vão contar a minha história de vida. Então,
eu nasci em São Paulo, fui morar em outra cidade, ou hoje de manhã saí da minha casa e vim ao trabalho, são informações que têm respeito a mim. Imagina que eu estou subindo esse conjunto de informações numa nuvem e um determinado banco de dados tá com essa informação a respeito da minha vida, né, tanto as informações que são fixas, quanto as informações de movimentos e histórico de vida. O gênero digital é um conceito parecido para o produto, né, então imagina que eu estou aqui com um notebook e existe um gêmeo digital dele onde vai conter a mesma identificação que eu vejo aqui fisicamente, a mesma numeração, por isso que ela é única, com todas as informações desse computador. Qual é a composição, quais são as especificações técnicas, qual é a pegada de carbono, o que que ele tem de metais preciosos que podem ser utilizados por um reciclador. E aí, a partir disso, é o que vai desbloquear uma série de soluções para a economia circular, por exemplo, né. Então, para você ter uma estratégia de economia circular, né, que vai pensar aí na extensão do ciclo de vida de produto, na remanufatura, no reuso e na própria reciclagem, você precisa ter acesso à informação. E aí o gêmeo digital ele vai tentar, resolver esse problema. Ah, tá, perfeito. Então o gêmeo digital ele auxiliaria, numa economia circular também? Sim, completamente, completamente. Tá. E me fala uma outra coisa, né, acho que quando a gente fala da questão de rastreabilidade, esse tipo de sistema, acho que vem no imaginário de todo mundo, que são soluções para as grandes empresas. Mas quais são, né, aí os desafios para as pequenas e médias empresas brasileiras, para implementar esse sistema de automação? Pois é, eu acho que o primeiro ele está relacionado à aquisição, né, de equipamentos. Exige um investimento inicial, para compra de software, de hardware, muitas vezes de impressora para as etiquetas ou, em linha, né, de produção. Então hoje, para dar até de exemplo, quando a gente fala de um QR Code que tem uma informação variável, como a data de validade, número do lote, imagina que o QR Code ele muda, se você mudou a validade, ele é um novo QR Code, ele é diferente. Então isso exige que na linha de produção, quando você muda de um lote para outro, ou de uma validade para outra, você vai ter que mudar a impressão desse QR Code, e isso demanda equipamentos. Então, eu vejo que esse é um principal, ponto, e aí o que eu vejo das pequenas e médias, eu acho que tem 2 outros fatores, né. Um que é, talvez, é difícil ter um processo e uma gestão que consegue medir o ganho que traria esse processo de automação. E às vezes é por ausência de capacidade técnica mesmo, né, e gestão. Então, às vezes não tem o entendimento de qual seria o real benefício para se aplicar aquele investimento sem entender exatamente o retorno, e para você implantar um processo desse, você precisa de mão de obra, qualificada. Então, em tecnologia da informação, em engenharia, às vezes, até a contratação de uma consultoria. Então, eu vejo que isso acaba sendo uma barreira para algumas empresas, mas que pode ser quebrado talvez com um olhar mais de entender qual é o benefício que vai ser colhido com essa implementação. Tá. E Karina, às vezes, né, na atividade industrial, por muitas vezes acredito eu, né, que falha humana no sentido assim, o tal pedido deixou de ser feito, mas de repente alguém esqueceu de passar para frente que isso não deveria ter sido produzido, então coisas assim do processo que acaba gerando, uma produção maior de determinado produto do que o necessário, né. Eu trabalho às vezes com produto químico e produto químico controlado, e isso acaba sendo um problema, porque eh, para as polícias, né, a polícia civil principalmente, você tem um determinado limite de estoque. Então, Uhum. e o seu estoque é mais ou menos a sua produção mensal. E de repente você produz ali 3 meses e não tem a venda daquele produto, porque alguém esqueceu de avisar, né, a produção, ou foi avisado o comercial, mas não repassou a informação, esse produto ele está sendo produzido e ele está sendo armazenado numa quantidade superior ao que é permitido para a sua indústria. De que forma, né, essa inteligência de dados,
gerada pela automação, ela pode prever essas demandas e evitar essa superprodução, né? Que muitas vezes, nesse caso que eu citei, ela impacta, né, até mesmo a instauração de um inquérito policial, tem outras repercussões importantes, né? Até mesmo na licença, você pode ter alguns problemas para a empresa. Não é só assim, vou ter um estoque enorme aqui e daí tem que gerar, tem que verificar a questão da validade. Não é só isso, né? Esse daí é um caso mais sério. Mas pensando nisso, como que essa questão da rastreabilidade ela pode ajudar a não ter problemas como esse que eu estou citando? Ai, muito legal esse exemplo. E o que eu vejo, né, quando você tem um processo de rastreabilidade e automação muito bem implementado, você acaba tendo uma quantidade massiva de dados para ser trabalhado. E com esse volume de informações e dados, é possível você, fazer modelos preditivos, colocar simulações para você conseguir, eh eh, ter uma visibilidade um pouco maior e talvez uma análise de tendências, né. Então, por exemplo, no caso que você trouxe, imagina, né, que um processo de rastreabilidade ao longo de um período de 6 meses ou um ano, vai gerar um volume de informações bastante significativo. Será que não é possível, né, analisar qual é a tendência? Então, correlacionar dados de produção com dados de consumo de matéria-prima, ou correlacionar, que fornecedor que entregou aquela matéria-prima, se teve a mesma eficiência de uso, se teve alguma diferença. Então, quando você tem volume de dados, suficiente, você consegue fazer análises de tendências e análise preditivas e simulações antes de fato, fazer a compra de uma determinada matéria-prima, de um determinado produto. Então, eu enxergo muito nesse caminho, nesse sentido. Perfeito. E, a questão da padronização, ela acaba sendo importante também, não só, acho que para esses controles, como a gente está falando, mas eu acho que até para os mercados e para os mercados internacionais, né. Pensando num comércio global, no seu ponto de vista, como que esse sistema de rastreabilidade, ele pode abrir portas para os produtos brasileiros, né, alcançarem mercados internacionais mais exigentes? Perfeito. E olha, a gente está no momento em que está um caldeirão ali de regulamentações, especialmente vindo da União Europeia, né, surgindo, e que tem como requisito a rastreabilidade. E aí, por diferentes motivos, né? Então, por qualidade, por controle sanitário, por controle ambiental, por segurança do consumidor, por demanda de um consumidor que é mais consciente. Então, hoje eu posso citar, né, Europa, a gente tem 2 grandes regulamentações que estão demandando rastreabilidade, uma delas é a ESPR, que é a Ecodesign for Sustainable Product Regulation, e que tem aí como, uma ferramenta, um instrumento que eles chamam de Digital Product Passport, que é como se fosse um passaporte do produto. É muito similar ao conceito do gêmeo digital. E uma outra que é a UGR, a European Union Deforestation Regulation, que está regulando especificamente cadeias que são críticas do ponto de vista de desmatamento. E aí, de novo, né, se o produto teve origem de uma terra ou em algum local que teve desmatamento, ele vai ser barrado. E para você garantir isso, você precisa de rastreabilidade. Então, é fundamental, assim, os requisitos estão cada vez maiores e demandam, rastreabilidade total para que você tenha acesso a esses mercados. Uhum, maravilha. Karina, para a gente encerrar aqui esse nosso bate-papo, que eu acho que está bastante interessante, né, com muita novidade para muita gente, eu queria que você deixasse uma mensagem para a nossa audiência. Ai, legal. Bom, acho que eu vou continuar aqui nessa última pergunta, porque está muito no nosso dia a dia aqui, GS1, a gente acompanha muito de perto, esses avanços regulatórios, tanto a nível nacional quanto a nível internacional. A gente sabe que também aqui nacionalmente existem vários movimentos que vão demandar informação e aí, obviamente, um processo robusto de rastreabilidade e automação facilitaria os processos das empresas. Então eu deixo esse recado, né, olhem com carinho, a rastreabilidade dos processos das empresas
E eu vejo também que esse é um conselho que eu gosto muito de dar, assim, né, que é uma etapa até anterior de uma implementação de rastreabilidade e automação, que é entenda seus processos, entenda a gestão, entenda, faça o dever de casa, né, de se debruçar sobre as suas operações, se debruçar sobre, a gestão e que informações você tem, porque se você não faz esse mapeamento, esse diagnóstico, é muito difícil você determinar qual vai ser a melhor solução para você. Então, para uma rastreabilidade, por exemplo, você precisa determinar, né, que informações são relevantes para aquela dor que você tem ou para aquela ambição que existe. Sem essa clareza, pode ser que você implemente um processo tecnológico de longo prazo, que vai ter uma demanda de investimento grande, de tempo das pessoas e não vai resolver essa dor. Então, eu acho que a etapa de fazer esse diagnóstico, organizar os processos e aí sim partir para entender qual é a melhor solução, eu entendo que é o melhor caminho e como GS1 a gente está aqui à disposição para apoiar também o mercado nesse Uhum. sentido. Maravilha. Karina, acho que você falou tudo, né? Tudo passa pelo diagnóstico. Se você não tem um Sim, diagnóstico muito bem feito, você não consegue ter uma implementação efetiva, porque ficou falho o diagnóstico, né? Então, acho que exatamente. você realmente aí foi certeira nessa mensagem aí final. Queria te Legal. agradecer por todas essas suas explicações, por Eu essa agradeço. aula que você deu aí para a gente, né, da importância da rastreabilidade para a segurança, né, para uma questão financeira também para as empresas. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, Renata, em nome da GS1 e um prazer estar aqui também. Um grande abraço. Obrigado, Karina. Bom, obrigada a você também que nos acompanhou. Curta, se inscreva no nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.